Olha, gente, as bijuterias em resinas estão bombando. É um dos segmentos que tem crescido muito dentro do artesanato aí, porque elas são lindas, modernas e ótimas para serem usadas em qualquer ocasião. Olha aí, vocês estão vendo as peças, que maravilhosas, não? E pode criar aí uma infinidade de peças, anéis, colares, pulseiras. Então, hoje a gente trouxe aqui o Edgar Moraes, que vai nos ensinar a fazer um conjunto de pingente e brincos de madeira verde petróleo no formato de gota e também um conjunto de pingentes maravilhosos na cor rosa pastel. Eita, que tem muita coisa para ele nos ensinar aqui. Edgar, seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, Rogério. Prazer danado estar aqui. Prazer é todo nosso. É uma das técnicas que a gente vê bombando na internet atualmente. Sim, verdade. Eu fico muito feliz de você estar aqui para nos ensinar. Obrigado. Ainda mais com um novo parceiro que a gente vai trazer aqui, que é a Red Liz. Isso Red aí. Liz. Isso, Red Liz. O nome é chique É um e nome a chique. gente marca porque é a empresa que vai oferecer tudo isso para vocês, né? Verdade. E são muitas peças que dá para fazer, não? Nossa, de tudo. Eu até brinco que assim, a resina é extremamente democrática porque você pode brincar e criar muitas coisas legais. E assim, a gente fala brincar mais ou menos, porque acaba virando uma profissão, né? Porque você cria peças que você tem aí uma rentabilidade legal também, então é um artesanato, uma arte gostosa de fazer. Essa aqui que você vai fazer é com Isso madeira? daí, é madeira. Madeira e resina. Madeira e é resina. a união que você faz. É, a união de madeira e resina cria essa brincadeirinha muito legal aí por demais, bom hein? tempo. É E muito é legal. fácil. É assim, é tipo se dedicar, né? Mas assim, o primeiro passo, assim, o primeiro momento é para tirar um bicho de sete cabeças que muitas pessoas pensam, né? Resina, um material químico difícil. Aí começa a ver, não é bem assim. É exatamente a alma do programa. Faça você mesmo, você Todo consegue mundo fazer. Consegue. E até para gerar renda, né? Que é Pra tão caramba, importante. pra caramba. Por onde a gente começa, então? Então, o que acontece, Rodrigo? Primeiro, Essa madeira. Rogério, assim, a primeira coisa que você pode fazer é escolher a madeira que você vai fazer, né? No meu Certo. caso, por exemplo, eu gosto mais das madeiras escuras. Tá. Então, assim, maçaranduba, por exemplo, é um tipo de madeira muito legal de você fazer. E não sei se está pegando aqui. Olha lá, pode ela segurar aí. ela é uma madeira muito fácil de encontrar porque você não precisa nem comprar, né? Você consegue, esse tipo de madeira é muito descartada, né? Em obras de construção e tudo mais. Você consegue fazer a colheita, né? Pegar essas madeiras. Então, assim, o primeiro passo mesmo para fazer ainda uma peça legal, bonita, é você quebrar esse pedaço de madeira. E é exatamente isso, não precisa cortar nem nada, é quebrar a madeira. Ela vai ficar aí essas farpas da madeira e acaba ficando bem legal, né? E o que acontece? Para a gente preparar a resina e conter toda a resina junto ali na parte da madeira, a gente utiliza fita adesiva, fita adesiva normal. Certo. Eu vou mostrar aqui, cortar um pedacinho aqui. Essas transparentes. O legal ainda da transparente que ela você vai conseguir ver todo o trabalho que você vai fazer da resina, né? Aí agora você determina ali uma altura que você vai fazer, ó, na sua peça e você vai passar essa fita adesiva em volta aqui. É outra coisa que as pessoas pensam que precisa passar grande quantidade, várias camadas, não. Apenas uma camada da fita assim, ó, ela já é o suficiente. Apesar da resina ela ser um material químico e tudo mais, ela não corrói essa fita. Você passa aqui só para colar. Mas o que acontece? Nesse modo, se a gente adicionar a resina agora aqui, ela vai vazar, porque a madeira, querendo ou não, é um material poroso, então a fita ela não vai conseguir aderir e deixar tudo fechado aqui os vãos. É o momento que a gente utiliza a cola quente. Utiliza a cola quente agora nessa parte aqui, bem na junção entre fita adesiva e madeira, a gente vai fazer toda uma vedação aqui, né? Faz uma vedação aqui em volta de toda a fita. Mesmo, né? Para garantir, porque querendo ou não, a gente não quer essa resina que a gente preparar se perdendo, né? Vazando aqui, sujando o nosso balcão de trabalho, sujando nosso local, né? De trabalho ali. E desse modo a gente conseguiu deixar aqui tudo vedado a um ponto que vai conseguir conter a resina. Certo. Outro passo interessante também é a gente ter uma outra parte de apoio. Por exemplo, essa madeira aqui, a gente pode passar uma pequena gota de cola quente aqui. Certo. E desta forma aqui. Para ser nossa base. Isso, para ser nossa base, porque a madeira ela está muito
ela pode tombar, né? Com o peso da resina que nós vamos preparar agora. Sim, perfeito. E aí, no caso, agora a gente prepara a resina, que nesse caso aqui nós vamos utilizar... Olha lá. Essa é a resina da Redilize, né? Resina da Redilize. Nesse caso aqui, o que acontece? Como a gente vai utilizar uma resina aqui, um pigmento, né? Que nós vamos tirar a transparência, vou utilizar esse pigmento aqui, que ele é um lançamento da Redilize, que é o rosa pastel, né? Da linha Candy, né? Então, como ela vai tirar a transparência da resina, a gente pode utilizar a resina 2001 ou a 2004, porque essas resinas, a 2001 e a 2004, aqui, né? Isso, vem especificado. É uma resina própria, então, para fazer esse trabalho, né? Ela dá para fazer muitos trabalhos. 2001. Isso, a 2001, digamos que é a mais versátil, que dá para fazer muita coisa. Aqueles pisos de porcelanato líquido, por exemplo, também é feito com ela também. Olha que interessante. Essa mesma resina. Então, nós precisamos preparar essa resina? Sim, sim. Ela não cura, né? O que faz ela curar é o endurecedor dela. Então, são dois componentes, é bicomponente, né? Certo, é um componente que vai reagir para formar... Para fazer a cura da resina, exatamente. Aí, nesse caso, a proporção desse endurecedor é de 50%. Certo. É tudo feito em balança, né? A gente vai feito toda uma pesagem em balança. Certo. Utilizar um copo descartável aqui. Aí eu faço dessa forma, já deixo o copo em cima da balança, eu vou ligar a balança. E aí a quantidade que a gente pesar aqui, vou colocar aqui uma quantidade apenas para demonstrar. Certo. Então, vou colocar aqui a quantidade de 20 gramas. Certo. Que daí deu 20 gramas. Para a gente ter essa proporção, né? Isso. Então por isso que a balança ela é muito importante, porque você tem que fazer essa pesagem aí o mais correto possível, né? Então 20 gramas, então agora a gente sabe que a gente precisa colocar 10 gramas do endurecedor, que é 50% a proporção. Então a gente zera a balança. Perfeito. E coloca mais 10%. Olha lá. 10% não, 10 gramas. Isso. Às vezes passa um pouquinho, né? Às vezes assim, o pesagem, mas essa, por exemplo, é 10. Foi para 11, ainda é tudo bem, é tranquilo. Daqui a pouquinho nós vamos passar para vocês onde vocês vão encontrar todas essas resinas, tá, gente? Exatamente. Muita gente já deve estar perguntando. Então a gente já vai explicar para você, porque você de qualquer lugar do Brasil pode ter esses produtos. Exatamente. Então o que acontece? Agora a gente já pesou a resina, então a gente consegue agora pigmentar. E nesse caso, quando a gente vai fechar a cor, são pigmentos mesmo. Porque se eu quisesse transparente, eu parava por aqui. Por aqui, mas aí seria outra resina. Essa resina aqui, ela com o tempo ela dá amarela. Né? Entendi. Então por isso que existem algumas linhas de resina. Certo. Então essa é própria para a gente pigmentar. Pigmentar, exatamente. Fica mais legal. Então o pigmento é um material não reagente, ou seja, se a gente pingar aqui no chão, ele vai ficar dias e dias, ele não vai secar, ele não vai curar. Então na resina, ele pode afetar a cura da resina se você colocar muito. Certo. Então não tem necessidade. Uma pequena quantidade assim, ó, já é o suficiente para pigmentar bem a resina. Certo. Aí é feita uma mistura bem homogênea, né? A gente raspa bem. Tá pegando bem? Olha lá, tá pegando. A gente raspa bem as laterais, ó. Pode ver que ela já ficou na cor rosa já. Já ficou exatamente na própria cor do próprio pigmento. O importante, então, utilizando luvas, é importante. Um palito de madeira para descarte e um copo plástico também para descarte. Também para descarte, exatamente. Porque aí você consegue descartar com mais facilidade, né? E não vai... E a luva também é importante pela questão de sujeira, né? Às vezes sua mão suja, você vai coçar o olho, você tira a luva, né? Verdade. Fica mais... Essa mistura é só para deixar homogênea essa composição? Exatamente. Ou eu preciso aguardar algum tempo? Não, a cura da resina é muito relativa a gente falar o tempo de cura de uma resina. Porque ela acontece muito na questão da temperatura do ar. Aqui nós estamos no ar-condicionado, ela demoraria um pouco mais. Certo. No ar externo, que tem um calor bastante, ela curaria mais rápido. Assim, então, a gente... Varia muito de região também, né? Demais. De acordo com o clima. Mas quando que eu sei que já está no tempo certo? Então, aqui é mais mesmo no... Você vai misturar, você vai ver. Por exemplo, a 2001, ela tem a viscosidade de um mel. Já está no ponto? Já. A gente já consegue ver que ela já ficou... já bem misturada, né? A parte A com B, né? O endurecedor e resina. E também o próprio pigmento já está espalhado em toda a peça, né? Então, perfeito. Você já consegue diluir aqui. E dessa forma a gente acrescenta no nosso recipiente. No nosso caso aqui é a madeira. Certo. Olha lá. E aí, você só despeja dentro. Despeja aqui tudo aqui.
A quantidade aqui não Olha foi que a... interessante, gente. Não foi a... Poderia ter sido um pouco mais, né? Poderia, isso, Tá. isso. Mas não tem problema. Aí agora a gente vai deixar secando. Isso, vai deixar curar porque ela precisa curar, né, para formar aí uma pedra mesmo. E nesse momento, a gente precisa o quê? No mínimo 24 horas. Tá. No mínimo 24 horas para ela curar e se tornar uma pedra. Eu vou pegar esse aqui e vou deixar aqui pertinho de mim. Pode ser? Tá ótimo. Tá. Então, depois dela curada, ela se transforma nesse bloco aqui. Pode ver? Olha lá. É um baita de um bloco mesmo. Eu coloco, às vezes, um pedacinho de palito mesmo? de sorvete, porque, às vezes, dependendo da altura, pode pesar muito aqui e ficar E um pouco... abrir, né? E abrir. Então, o palito é apenas para segurar, tudo colado com cola quente também, Certo. formado esse bloco. Que aí, desse bloco, é o momento da total criatividade. Porque daí a gente pode criar o que quiser que a partir quiser, de o então. formato que quiser. Porque, assim, o legal que eu ainda falei sobre a resina é isso, porque você não tem certo ou errado agora. Olha aí, pô, interessante. Não tem como a gente quer tocar para ver, né? É, Olha lá, e é uma pedra mesmo. Tanto é que ela é mais resistente que a própria madeira agora. É mesmo? É, Olha, uma que pedra interessante. mesmo. Tanto é que você faz uma peça dessa, você vai passar por gerações. Agora, para dar o formato, o que a gente faz? Então, nesse processo aqui, nesse momento aqui, é um processo criativo. Então, a gente lixa, passa uma lixa com uma máquina mesmo, pode ser com uma esmerilhadeira, uma lixadeira. Você até apenas trouxe aqui só para Isso, mostrar, né? Só para demonstrar aqui. Certo. E querendo ou não, ela... Então, ela quando você dá uma lixada aqui, só para ele ficar com a superfície bem plana, né? Para você poder, com lápis, desenhar o formato que você quiser. Tá. E assim, ela é dura, mas não é difícil de se cortar com arco de serra, por exemplo. Tá. Com arco de serra você vai cortar o próximo à medida, o desenho que você quer, né? Nem, por exemplo, Quer ver? aqui. Eu vou passar isso para cá. Aí você vai só demonstrar pra gente, ó, os formatos. Tá. Daí você vai dando o formato, né? Exatamente. Olha lá. Com a serra, com o arco de serra, a gente cortou, né? Aham. Todo o excesso. E Certo. depois com a lixadeira a gente acaba chegando num formato Olha que mais, lindo. mais aproximado aí da peça, né? Para finalizar, a gente precisa passar algum acabamento? A resina não, só você seguir nas lixas. Eu ainda falo assim que é o processo de lixa, porque você passa pelo mínimo 7 lixas para você chegar lá na última peça, né? Na última lixa e já ter aquele brilho enorme Só da de peça. lixar? Não Lixando. precisa polir nada? Não, aí na última lixa você faz um polimento. Com tá. massa de polir carro, normal. Ah, é? Não é nada difícil. A massa de polir carro número 2, Certo. né? Que ela tem a textura de um creme mesmo. Você passa em toda a resina, ou com a ajuda de uma flanela, você consegue fazer o polimento. O polimento, se você fizer o polimento com esmeril, por exemplo, você consegue ter um acabamento melhor ainda para dar um brilho ainda melhor, né? Quer ver? Eu vou mostrar aqui na pronta, porque daí, gente, após fazer esse polimento, é só você fazer o furo e você coloca, olha, um cordão encerado. Sim, sim. No caso dos brincos, você coloca Os metais, né? E olha só que resultado maravilhoso. Posso aproveitar aqui e mostrar alguns outros trabalhos do Edgar? A gente até aproveita para passar já os contatos dele. Olha esse anel aqui, que impressionante, gente. Eu não sei se aí de casa dá para visualizar, mas como é que é, Edgar? É uma floresta, com um rio, um gente. rio no meio. Tá dando para ver em casa? Olha que demais. Isso aqui é uma obra de arte, viu, Edgar? Obrigado. Parabéns. É tudo Parabéns feito com a mesmo. resina da Rede Lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha já esse. Então você pode, com outros tipos de resinas, né, criar outros tipos de efeitos, não? Olha só. Lindo demais. Isso aqui é inspirado no Frozen? Parece, né? É legal. É uma geleira, Muito mas, lindo, querendo ou muito não, é lindo. isso. E o bacana é que todas essas resinas, só mostrar mais esse aqui, ó. Todas essas resinas a Rede Lise traz pra gente, né? Sim, exatamente. Que é um produto que nós estamos trazendo aqui pela primeira vez no nosso programa, com muita qualidade. É um produto específico para, de fato, você trabalhar esse mundo de resinas, não é mesmo, Sim, Edgar? verdade.